Agora, olha só essa notícia. A bula da vacina nonavalente contra HPV, disponível apenas na rede privada, foi atualizada e agora prevê também a proteção contra o câncer de orofaringe e outros tumores de cabeça e pescoço associados ao vírus. O SUS oferece a vacina quadrivalente contra a doença para o público entre 9 e 14 anos, que protege contra 4 tipos de HPV. Para entender melhor sobre essa proteção, a gente faz conexão agora com a infectologista Sara Dominique. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Kelly. É uma satisfação conversar de um assunto tão atual. Pois é, e muito importante. A gente sempre fala aqui que vacinas salvam vidas e agora essa notícia também sobre o câncer, doutora. Agora, qual que é a taxa de imunização, principalmente nessa vacina que está disponível na rede privada? A gente precisa ampliar? Será que agora mais pessoas vão estar atentas a essa imunização? Kelly, a gente fala de uma cobertura vacinal satisfatória quando a gente ultrapassa 80% a 90% daquele público que deve ser atingido, que é o público eleito por um programa de imunização, tanto na rede pública quanto na rede privada. E a gente sabe que, até mesmo antes da pandemia, essa adesão à vacinação tem caído, o que é uma preocupação. Alguns pais questionam por que de uma idade tão jovem de vacinar, quando o filho não tem uma vida sexual, e o objetivo é esse mesmo, é antever o início de uma vida sexual, que a gente espera que haja proteção da vacina, porque, além do câncer, a vacina também protege contra verrugas, mesmo a quadrivalente, atualmente disponível pelo SUS, e essa nonavalente, que está recém-chegada aí ao mercado das clínicas privadas de vacinação, além de mais vírus do HPV que causam câncer, também contempla os vírus do HPV que causam verrugas. Então, vai muito além do câncer do colo uterino, né? Muitas pessoas acham que é somente o público feminino. Então, o ideal é que a gente atinja 90% das pessoas que merecem receber essa vacina de uma maneira plena. Senão, a gente fica abaixo do esperado da meta vacinal para qualquer vacina. Doutora, e só para deixar claro para todo mundo também, que eu acho importante, qual é a diferença ou quais são as diferenças dessa vacina com relação à oferecida pelo SUS e também qual é o potencial da vacina do SUS para a proteção contra tumores? A proteção contra as neoplasias, elas chegam ali na casa dos 90%, 95%. Então, a vacina aqui tem uma alta eficácia. Inclusive, Kelly, é importante a gente utilizar esse meio de comunicação para enfatizar que há benefício, mesmo em mulheres com câncer de colo uterino, a recomendação da vacina. Ela traz esse benefício. É como se fosse uma terapia adjuvante que torna o sistema imune da mulher mais proativo, até mesmo para responder o tratamento do câncer do colo uterino. Então, ter câncer do colo uterino pelo próprio HPV não é uma contraindicação. Então, a gente tem uma cobertura vacinal para ambas as vacinas de maneira semelhante, ultrapassa 90% em relação à proteção vacinal. E o que a vacina que hoje está disponível na rede privada tem a mais do que a do SUS, quando a gente fala em 9 sorotipos da vacina aprovada no Brasil, contra aquela quadrivalente que são 4, são tipos de HPV que têm potencial de câncer. Os que causam verruga estão contemplados tanto na vacina quadrivalente quanto essa nonavalente. Então, o ganho a mais dessa vacina aqui está somente na rede privada por enquanto, é mais subtipo causador de câncer da garganta, do ânus e da genitália do homem e da mulher. O pênis também pode sofrer câncer pelo HPV, não é só o colo uterino. Doutora, como eu disse há pouco, a vacina oferecida pelo SUS está disponível apenas para pessoas de 9 a 14 anos, certo? Agora, com esses resultados, acho que a meta aí é a gente levantar a bandeira para que esse público seja ampliado, inclusive com essa vacina nonavalente? Sim, sem dúvida alguma. Aproveito também para enfatizar que é uma dúvida muito comum de consultório. Uma pessoa com 15, 16 anos, 30 anos, 40 anos não pode receber a vacina. Uma coisa é o que o governo indica no programa nacional, Kelly. Outra coisa é a vacina trazer benefícios. As campanhas de vacinação e as indicações, elas
pesam o custo e o benefício. Então, não há uma contraindicação de você receber uma vacina com 40 anos, 48 anos. Existe sim o benefício de você receber, como eu falei, até mesmo quando você tem uma doença pelo próprio HPV já instalada no seu corpo. A questão é que o governo elegeu essa população com idade menor como uma tentativa de ação preventiva que na idade adulta essas crianças tivessem desenvolvimento do câncer, mas quem tem a possibilidade de se vacinar na rede privada nós recomendamos a vacinação mesmo fora da grade dessa faixa etária que o governo recomenda. Então, não há contraindicação se você tem uma idade além dos 15 anos de receber a vacina. O que não tem no Brasil é a disponibilidade vacinal e aí a gente conta com a sociedade para tensionar essa disponibilidade para uma faixa etária maior. Doutora, vou já em uma pergunta colocar 2 dúvidas. Primeiro, quantas doses a pessoa tem que tomar? E segundo, o seguinte, o meu filho, por exemplo, tomou uma dose, mas no meio do caminho mudou o protocolo. E aí, como é que fica? Dose de vacina nunca se perde, Kelly. Então, vou criar uma situação aqui, seu filho recebeu a vacina com mais ou menos 10 anos. Se hoje ele tem 18 anos, a gente pode completar a segunda dose e ele estará contemplado. Então, a vacina não vai perder essa dose inicial, mesmo que tenham passado anos. O ponto forte dessa nova vacina é que ela pode ser prevista em apenas uma dose, o que facilita, inclusive, a adesão. A vacinação contra HPV na rede privada, ela tem um valor aquisitivo mais alto e muitas vezes o paciente recebe uma dose, porque o esquema é de 2 doses, e não volta para contemplar a segunda dose ou não tem a disponibilidade. E na rede pública, o esquema é o mesmo, são 2 doses. Mas essa nonavalente, a gente vai ter a possibilidade de apenas uma dose ter imunidade completa. E isso já é um ganho tecnológico, né, na medicina. Quanto menos doses a gente disponibilizar, maior adesão frente a um público que já vem caindo aí, a adesão para todas as vacinas no Brasil. Nos últimos 10 anos, a gente tem coberturas vacinais, algumas em 60%, 70%, o que chama muito a atenção das doenças que são preveníveis por vacina. Pois é, um índice lamentável, né? Essa questão de ir caindo, né? Fica o nosso alerta aqui, com saúde não se brinca não. Doutora, muito obrigada, viu, pela explicação, uma boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, Kelly. Boa tarde. Boa tarde.